Olá, meus amores! Sejam aí bem-vindos na nossa live de hoje de autoconhecimento e mitologia. Para quem está chegando aqui no nosso Instagram pela primeira vez, fiquem tranquilos que a gente não vai ficar falando daquela mitologia chata, a gente dá uma novela para ela e depois a gente interpreta a novela. É assim que a gente faz. E para quem não sabe por que a gente fala de mitologia aqui, mitologia é a base da psicologia junguiana, tá, gente? São os nossos arquétipos, que é aquilo que a gente vai ter que aprender a vivenciar na nossa vida e dando a nossa cara. Então, vou dar um exemplo simples aqui. Todo mundo vive a puberdade. Puberdade é um arquétipo. Agora, como você vive é diferente de como o outro vai viver. Só que a gente sabe, quando a gente aprende como é que funciona a história, e é por isso que eu conto pra vocês os arquétipos, a gente vai saber o que a gente precisa aprender naquela experiência, como é que a gente tem que olhar para aquilo de uma forma diferente, né? Como é que a gente pode passar pelos desafios, né, sem estar sofrendo. Alguns são um pouco desagradáveis, confesso. Mas se você dá um sentido para eles, se eles têm uma razão de existir na sua vida, que não seja simplesmente Deus querendo acabar com a tua vida, o que vai acontecer? Você passa por ele sem o sofrimento. Mas vamos lá, meus amores, que hoje a gente vai falar da terceira parte da nossa novela de Eros e Psique, que é o arquétipo dos relacionamentos. E aqui a gente começa a entender toda a zica que dá em relacionamento, principalmente a dois, não é, gente? Aquele relacionamento afetivo que você tem, relacionamento amoroso, relacionamento, né? Que desgraça é essa? Então vamos fazer um pequeno flashback aqui, poderia inclusive ter uma trilha sonora, mas não tem, né? Então vocês cantem na cabeça de vocês um Do You Remember? E a gente vai aqui, né, vivendo o nosso passado aqui de Eros e Psique. Toda a história começa, lembrando rapidamente, Psique é uma rainha que era confundida com Afrodite. Afrodite tinha um filho chamado Eros, ela tem um filho chamado Eros, que é o Cupido, que é o que vai trabalhar com atração e repulsão. O Cupido, aquele que faz você se apaixonar ou você odiar terrivelmente alguma coisa. E ela se achando, né, a Psique recebendo o título de Afrodite, lembrando que Afrodite é a deusa também dos relacionamentos, que vai aprender a atar e desatar os laços, vai aprender a usar a agressividade assertiva. Vou lembrar aqui pra você o que é agressividade assertiva. Não é pegar o seu chinelo, mirar na cabeça de um demônio e acertar. Não é isso. Não é xingar alguém e destruir a vida dele. Não é isso, é violência. A agressividade é energia empreendedora para você colocar na sua vida, para você alcançar aquilo que te é necessário, que você quer, que você gosta, e ao mesmo tempo a capacidade de você saber dar limite e se defender daquilo que tira você da sua natureza às vezes. Então a gente precisa estar alerta para isso. Essa é a Afrodite. Psique é a nossa alma, é o símbolo da nossa alma que vai começar a colocar esse arquétipo para fora. Então, o que aconteceu? Lembra que eu falei pra vocês que ela ia casar com um monstro? Porque quando a Afrodite descobriu que Psique estava sendo chamada de Afrodite, ela mesma arquitetou a vingança e falou, vou acabar com essa vadia desocupada, essa louca, dou 3 tapas na cara dela, 3 tapas na cara do pai dela, que pensa que tá me comparando com alguém. Então, aí Eros foi o encarregado de ir lá, porque a Afrodite fala pra ele, flecha qualquer monstro, eu quero que essa demônia case com a pior coisa do mundo. E aí ele vai lá e ele mesmo se apaixona por Afrodite, por Psique, bota ela num castelo de vento e ela vai vivendo. E aí ela chama as irmãs invejosas, lembra das irmãs invejosas? Que é a hora em que você, lembra que eu falei pra vocês que isso acontece em qualquer relação, quando você se apaixona? Lembrando 2 coisas aqui. Quando você, numa relação com a pessoa, com seu crush, tá? Com o seu namorado, com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu pequeno cachorro do demônio, cachorro do inferno, com os seus amigos, seja lá que for, toda relação tem um atrair e tem uma repulsão. Só fazer um pequeno parênteses aqui. Tati, saudade de você, amiga. Daqui a pouco estou aí no Brasil para causar, porque se eu for para algum lugar é para causar mesmo. Vamos lá, gente. Então, voltando para cá. O que acontece? Nesse primeiro momento, onde acontece essa atração, que a gente vai chamar de paixão, por que a gente se apaixona pelo outro? Já tá aí a dinâmica. Então anota aí você que fica caindo de amor pelos crush, que fica, né, enlouquecido com ciúmes. O apaixonamento, ele acontece por quê? Nós
projetamos no outro aquilo que nós não vemos dentro da gente e que a gente admira, acha legal, acha massa, e porque por alguma razão na nossa educação, no nosso processo de formação, quando a gente vai criando a nossa persona, isso ficou na nossa sombra. Então, por exemplo, aquela pessoa que foi ferida no sentir dela, começou, não sei por que de vez em quando meu telefone faz isso, se apaga, desapaga, enfim, vamos lá. Aquela pessoa que foi ferida no sentir dela. Ela não pode expor a razão dela, razão é o que ela gosta, o que ela quer, os sentimentos. Ela não tem um contato com o corpo, porque quem é ferido no sentir vai ter problema com o corpo. Então ela vai ter problemas com o corpo ou de alimentação, ou de aceitar o próprio corpo, vai ficar naquela noia. O que vai acontecer? Provavelmente ela vai projetar essa beleza, essa autoconfiança no outro, e isso atrai o outro para você. Né? Ou a gente vai projetar aquilo que a gente sabe que a gente mas não tem muita certeza. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa forte, uma pessoa que toma decisão, que gosta de fazer as coisas. Você vai procurar uma pessoa igual a você. Mas às vezes nem você percebe que você é aquilo que você admira no outro. Então a paixão, quando a gente se apaixona por alguém, é esta bagaça que acontece. E é por isso que no começo dos relacionamentos, tudo é flor. E a gente tem uma sensação natural no relacionamento de posse, de ciúme. Por quê? Porque se você deveria ser a totalidade, achar tudo dentro de você, e pela educação você é separado de certas coisas que você vê no outro, mas não vê em você, na hora em que esse outro chega na tua vida, a sua noçãozinha de eu, o seu ego, o seu complexo de eu, tem a sensação de que ele está completo. E aí, é por isso que quando o outro se afasta, olha pra fulana na rua, ou quando a tua namorada tem um amigo muito bonito, muito solícito, muito tanquinho na barriga, dá um ciúme, dá um pequeno ódio, a pequena vontade de dar facada na cara da pessoa, porque a gente tem essas projeções. Então, Psique tava lá no Love, na projeção com Eros. Só que ela não via Eros. Lembra que eu falei pra vocês? Ela não enxergava Eros. Essa foi a condição pra ela ficar com ele. Porque quando a gente se apaixona, isso é físico, biológico, tá? Quando você está com a pessoa que é o objeto da sua paixão, fisiologicamente, a sua pupila, meu amor, dilata. Ai, o que acontece quando a pupila dilata? Se você nunca foi num oftalmologista para ter a desgraça de fazer um exame de vista, tu não sabe o que te acontece, mas eu vou te contar. Quando a pupila dilata, tudo embaça, criatura. Todo mundo fica meio nuvem, fica meio fog. Tu enxerga, mas tu não enxerga. Tu vê, mas tu não vê. É assim que funciona. Então, esse primeiro momento, tudo é flores. Você não enxerga, o outro também não enxerga muito bem você. Até que Psique chama as amigas dela para dar uma visitada. As amigas não, as irmãs. E as irmãs, quando chegam lá e veem essa vida da La La Land de Psique, já começam a falar: querida, não queria te dizer, mas vou. Tem cachorro nesse mato. Não dá pra ser tudo perfeito, não dá pra ser assim, pelo amor do Senhor, não dá. E aí Psique começa a pensar: porra, será mesmo que eu tô vivendo um caso de amor com um demônio? Com um inferno de um monstro? Será mesmo? Não sei. E aí a hora que ela bota a lanterna na cara de Eros, eu falei pra vocês, ela vê que é Eros, ela fica extremamente eufórica, se apaixona, porque quem não se apaixona por Eros? Vou descrever Eros para vocês, que eu sou desse tipo. Eros, o Cupido, é um rapaz, um adolescente quase chegando na adolescência, bonito, pleno, um corpo escultural, uma asa maravilhosa. Sabe o Lúcifer? É tipo um Lúcifer, entendeu? Lá da série. Quem que não se apaixona por um Lúcifer? Eu mesma que já de contar aqui que eu já tô apaixonada, já tô até traindo com a pessoa que eu me relaciono, que já tá desgraça. Então vamos lá. Então, quando ela se apaixona e ela acorda e ela machuca Eros, porque ela enfim, dá aquele negócio: oh meu Deus, é Eros, é o mais bonito de todos. E ela acaba fazendo o quê? E ela acorda Eros olha pra ela e fala assim: você traiu a minha confiança, então agora eu vou te abandonar. Ele sai e volta pra casa da mamãe. Para aí, você que é casado com um maldito de um ser humano homem. Essa hora é pra você. Essa hora é a hora que tu vai fazer a sinapse, tu vai fazer a eureka. Agora você vai entender. Sabe aqueles maridos
que são filhinhos de mamãe a vida inteira, que dá a desgraça, volta para a barra da mãe, que às vezes não sabe separar esposa e mãe, que às vezes tem uma relação de esposa com a própria mãe, você pode ter 190% de certeza que esse demônio, a gente não sabe quem é o pior dele, se é a mãe ou se é o filho, que este demônio dos infernos foi criado com aquela mãe super boa, aquela que botou ele lá pra cima, que fazia as coisas pra ele, que mima, que acha maravilhoso, e aí ele vai tender a fazer o quê? A ir buscar essa mãe no outro, só que a partir do momento em que você vê o outro e você é um outro, você gera diferença de pensamento, diferença de cultura. Se o cara não tem uma estrutura egóica bem formada, ele faz esse movimento, ele vive essa vida de, né, mamãe aqui debaixo da minha asa e, e a namoradinha aqui do outro, o que não vai funcionar. Lógico que ele pode manter as duas, mas ele tem que saber que quando é que ele deixa de ser filho para se tornar homem. E então o Eros volta lá para a mãe dele. E a mãe dele acaba com ele, porque ela descobre o bafo inteiro, ela é a senhora Afrodite. Quando ela recebe Eros em casa, ela fala assim: mas você, pra ser merda, tinha que nascer de novo, ser uma pessoa inteligente, porque aí na vida normal você seria um merda. Você é a pior coisa do planeta Terra. Eu mesmo vou fazer aqui um outro filho pra ele fazer o seu trabalho, porque você é muito ruim. Ela acaba com Eros, Eros fica magoadíssimo e Psique tenta se matar de uma pedra, porque ela não suporta a separação. É o que acontece com todo mundo que vem pra terapia porque terminou um relacionamento. Ai, terminei um relacionamento, mas eu ainda gosto dele. Minha querida, meu querido, meu pônei encantado, deixa eu te explicar uma coisa, tá? A gente às vezes confunde gostar com essa projeção. E depois que a projeção acaba, que tu volta pra si, tu olha pra pessoa e fala assim: mas que eu tava possuído por uma entidade da treva quando eu tava beijando na boca daquele desgraçado. É assim que funciona. Ou às vezes a gente vai fazer o outro caminho, que é o que eu vou explicar pra vocês. E o que acontece nos nossos relacionamentos quando a gente ganha essa consciência? É hora que começam as pequenas briguinhas, é hora que começam as pequenas acusações, é hora que a mulher às vezes olha pro homem e fala assim: mas você não era assim no começo do relacionamento. Querida, ele sempre foi, tá? É que todo mundo no começo do relacionamento dá uma escondida naquilo que não gosta em si. Porque ninguém em sã consciência vai chegar pro outro e falar assim: tudo bom, querido? Olha, eu tenho um pequeno probleminha de ansiedade, pânico, tenho depressão, sou hipocondríaca, de vez em quando oscilo entre os polos, faço terapia, sou toda cagada, inclusive eu preciso sempre estar lendo alguma coisa para não matar e não surtar. Tudo bom? Essa sou eu, mas ao mesmo tempo eu sou muito legal, fica tranquilo. Ninguém faz isso. Ninguém chega desse jeito. Dani, beijo aí pra você se estiver em Portugal, curtindo aí a vida de portugueses. Mas vamos voltar pra cá. Então, gente, o que acontece? A gente vai percebendo que vai acontecendo isso. E a mulher tem uma dinâmica para fazer isso diferente do homem, né? O homem, ele não quer ser visto, ele não quer ser criticado. Quando a mulher começa a fazer isso, a mulher às vezes vem fazendo essas críticas ou esses achismos muito ligado às vezes ao que a mãe dela viveu no relacionamento com o pai, a crenças e valores que ela nem sabe se essa merda é opinião ou se isso é uma coisa maneira mesmo. Isso pode acontecer. Então, nesse momento que o relacionamento começa a fazer isso, é a hora em que simboliza essa quebra, né? Esse momento de afastamento, esse momento de separação. E essa separação, ela tem que acontecer, porque você precisa, e essa separação ela serve pra quê? Pra que você olhe pro outro e fale assim: 2 pontos, anota aí. 1, relacionamento é foda, é difícil pra cacete, com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você não gosta, com o teu cachorro, com qualquer pessoa. Por quê? 2, porque ela é baseada em projeções. Por que ela é baseada em projeções? Porque eu só me conheço, só posso ver realmente quem eu sou através do outro, porque eu não posso ver meus próprios olhos. Então aquilo que me incomoda no outro, ou que eu admiro no outro, eu tenho que estar ligando o meu alerta para achar aquilo dentro de mim. Se eu estiver fazendo esse tipo de papel no relacionamento, meu relacionamento vai ser equilibrado, porque o outro vai, mesmo que ele esteja numa polaridade desequilibrada de uma das coisas que eu estou projetando nele, pelo menos aquela polaridade nele ele pode fazer, que talvez seja o que eu não possa.
E aí é o momento em que a gente aprende com o outro alguma coisa que vai gerar na gente um metabolismo, uma mudança de crenças e valores e pode fazer com que a gente integre essa polaridade e passe a trabalhar ela assertivamente. Então, é muito importante o relacionamento na nossa vida. A gente tem que estar alerta para isso. Só que não é bem assim que a gente vive. A gente primeiro faz essa separação, sofre, briga, um tenta mudar o outro. Sabe quando o casal separa e o outro fala assim, não, mas eu vou mudar por você. Aí é a hora que, se você ouvir isso, corre. Corre, porque além de mentiroso, é uma besta humana. Você vai estar namorando uma anta. Pelo amor de Deus, não faça isso. A pessoa tem que fazer por ela tem que estar consciente por ela, porque ninguém muda pelo outro. E aí, o que a gente vai aprendendo? O que acontece com a psique? Quando a psique, ela dá essa guinada, né? Ou seja, ela vê a verdade, acontece isso tudo na vida dela, que ela vai se tacar lá no penhasco. Quem salva ela é um outro deus chamado Pan. Pan é a figura do diabo. Olha aí a figura da sombra aparecendo, né? A sombra, aquilo que nos domina. Ele olha pra psique, dá 3 tapas na cara dela e fala assim, tá louca? Tá louca de se matar por causa de homem, mulher? Tá louca? Quer tomar vergonha na tua cara? Pelo amor de Deus, porque nós mulheres somos assim um pouco dramáticas. Você tá maluca? E aí ela fala, ai, mas eu perdi a vida, perdi tudo. Ai, meu Deus, tô me sentindo que um pedaço de mim foi embora. Meu coração está completamente despedaçado. Aí dá outro tapa na cara dela e fala assim, usa o cérebro, porra. Deixa o coração um pouco, usa a porra do cérebro. Aí ele fala, vou te dar um conselho, bicha. Vou te dar um conselho, anota aí. Vai lá na casa da tua sogra e fala pra ela que tu gosta do filho dela. Aí psique fala, mas você tá louco, né? Você tá louco, ela já me odeia, ela já queria acabar com a minha vida e agora eu vou lá falar pra ela que eu quero namorar o filho dela, ela vai acabar comigo. Ele fala, é melhor você ir do que você não ir. E aí psique usa um pouco dos 2 neurônios que restaram na cabeça dela, faz a pequena sinapse e fala, meu Deus, lá irei. E aí ela se entrega pro arquétipo de Afrodite. E ela chega na casa de Afrodite. E fala assim, né? E a Afrodite, quando vê que ela tá chegando, porque a Afrodite mora num palácio maravilhoso com câmeras de segurança. Quando ela vê aquela pequena azulzinha chegar na ponte levadiça, tocar a campainha, ela chama as escravas dela. As escravas dela se chamam ansiedade e perturbação. Ai, que legal, né, gente? Que é o que a gente sente quando a gente tá num relacionamento e o outro pega o dedinho dele e enfia lá na nossa ferida. Mas você é isso? Pé! Então eu vou dar outro conselho aqui pra vocês. Um pequeno exercício que você pode fazer em casa. Não é agradável, é bem desagradável, digamos de passagem. Pega o teu complexo materno e faz isso aqui, ó. Dê voz pra sua mãe. Imagina, o que a sua mãe falaria de você? O que você acha que a tua mãe acha de você? Não pergunta pra ela porque eu não quero saber, eu quero saber da mãe que tá na tua cabeça. Aí ela vai te dizer, compara se não é a mesma coisa que você sente que o teu cônjuge acha de você. E a gente vai fazer isso. A gente vai procurar, porque é a mesma coisa que casar com o diabo. A gente vai procurar isso porque é assim que a gente se transforma. Então isso tem uma relação muito forte. Então, o que aconteceu? Por isso que ela vai, conselhada por Pan, que vai simbolizar essa sombra, esse instinto, essa conexão com eu mesmo, vai até Afrodite. E ela é trabalhada ali pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, que é o que a gente sente quando alguém enfia o dedo na nossa ferida. Quando a gente gosta de uma pessoa e a pessoa fala exatamente sobre aquilo que a gente chama erroneamente na gente de defeito, que na verdade é só uma pequena sombrinha, tá, gente? Que a gente tem que incorporar. Não fiquem muito preocupados, é só uma pequena sombra. Enfim, é isso que acontece. E aí a gente fica nesse estado de ansiedade, nesse estado de desespero. E aí, depois que ela tortura a psique, ela vira pra psique e fala assim, o que você quer, sua vadia desocupada? E aí a psique fala pra ela, a psique já tá como? Já tá descabelada, ela foi pra guerra, já tá assim, né? Ai, senhora, eu só queria mesmo dizer que eu amo o seu filho, eu gostaria de casar com o seu filho. E aí Afrodite olha pra ela e fala assim, não, tudo bem, você quer casar com meu filho, eu vou te dar 4 trabalhinhos, meu amor. Se você fizer os 4 trabalhinhos, tu tem ele. E aí, a psique fala, ok. Só que são 4 trabalhinhos mortais. Por que mortal? Anota aí pra você entender o que um relacionamento faz com você. Relacionamento te mata, te trucida, faz você morrer e nascer de novo. Se e somente se você aprende alguma coisa ali sobre você mesmo, incorpora a tua sombra, aprende que aquilo que você chama de defeitos no outro, se você tiver os olhos de ver,
é mina de ouro, porque aquilo que você abomina, que você não gosta, que você odeia, que você não consegue fazer na tua vida, e que se você puder incorporar, vai balancear o teu equilíbrio psíquico. Você vai perceber que é assim que os opostos vão se integrando. E aí Psique aceita o trabalho, enfim, e o que são mortais, porque morte é o símbolo de renascimento, e os trabalhos que ela vai fazendo, gente, eles têm um único sentido. Eu não vou dizer para vocês quais são os 4 trabalhos, porque não vai ter tempo e eu teria que explicar cada trabalho. Mas eu posso fazer um combo para vocês. E sabe quando você vai ler pesquisa científica, que você não quer saber o que aconteceu? O grupo de experiência ficou num isolado, que se dane o grupo, faz bem ou faz mal? Só pode me responder? É isso que eu vou fazer aqui para vocês. Já quer faz bem ou faz mal? Vambora! Então, o que esses trabalhos que ela vai fazendo ensinam a Psique a fazer o quê? A Psique a fazer isso, ó. Ela vai pegar aquela bagaça que ela tá projetando, tá? Ela vai perceber que aquilo é sombra dela. Ela vai ver que o outro faz desse jeito, vai saber que ela não gosta às vezes, né? Mas ela vai pegar a coisa, vai começar a separar aquela coisa da pessoa, a pessoa trabalha isso, eu posso fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Ela vai começar a achar a individuação dela. Ela une opostos e ela dá cara pro que ela é. Por isso que no relacionamento são 2 pessoas que chegam a uma conclusão e não 2 pessoas que se tornam uma pessoa só. Não, porque relacionamento é troca, é você conversar, é você expor, é você negociar, é você fazer deal, é você, olha, isso aqui é essencial pra mim, eu me manifesto dessa forma, é você aprender a se amar, é você aprender a se aceitar, é você aprender, por exemplo, né, vamos supor que no relacionamento uma pessoa seja a calma, quase morta praticamente, e a outra pessoa é o Satanás enfurecido, tá? 2 pessoas diferentes. O que vai acontecer? Uma delas provavelmente aprendeu lá de alguma forma que ela pode falar, que ela tem que ser forte, que ela tem que ter personalidade, que ela tem que se defender, que ela tem que ser ela. E a outra aprendeu que se ela desagradar a planta que está nascendo no canteiro da rua dela, ela vai pro inferno, ela vai perder todo mundo e a vida vai ser uma desgraça. Toda vez que essa pessoa desagrada essa daqui que é a morta, vai ficar puta, vai gerar aquela briga e vai reclamar e ele vai dizer que tá certo, vai dar aquela cagada. O que essa pessoa tem que fazer? O trabalho de Psique. Olha pra coisa e fala, o que me incomoda nele? Porque ele fala as coisas sem pensar. Bem, não é falar sem pensar, ele pode estar falando sem pensar, mas é falar as coisas. Você, pessoa morta, você foi autorizado a falar quando você nasceu? Eu não fui, porque eu tenho medo de magoar o outro. Então você precisa pegar, falar e unir com eu preciso falar o que eu quero sem magoar o outro. 2 opostos que podem existir complementarmente. Só que você precisa entender por que falar é importante, por que não se omitir é importante, por que você expor o que você quer é importante. Mas se eu expor o que eu quero e o outro não aceitar. Se for essencial a você e o outro não vai aceitar, o outro não é pra estar com você. É simples assim, a matemática de 1 mais 1 é igual a 2. Cristiane, mas eu gosto dele. Não gosta. Você tá projetando uma coisa lá, porque ninguém gosta de quem não trata a gente bem. Ninguém gosta de quem não valoriza a gente. Ninguém gosta de quem não aceita a gente. Você nunca vai ver um leão se relacionar com um pato. Não tem como, porque um não vai aceitar o outro, não são da mesma espécie. Você precisa estar com seus semelhantes, mas você precisa de respeito, de nutrição emocional. Lógico que vão ter desentendimentos, mas quando você tem um relacionamento maduro, vocês chegam num ponto único respeitando as diferenças, e entendendo que as diferenças enriquecem, e entendendo que nem sempre o outro vai estar no mesmo ponto de consciência que você, porque o outro é diferente de você. E nem sempre você, para algumas coisas, vai estar no mesmo ponto de consciência do que o outro. E é aí que Psique aprende a importância de um relacionamento. Ela transforma briga em aprendizado, conversa,
terapia, análise, porque ela começa a ter um olhar diferente. E é esse olhar diferente que vai gerar o que sustenta um relacionamento, que é a amizade. E a amizade é o respeito e o direito do outro ser quem ele é, dentro da natureza dele e do momento dele. E quando você ainda aprende a ter amizade e aprende a valorizar aquilo que é diferente no outro, que pode ser uma coisa enriquecedora para você, não, e quando eu falo diferente, gente, é quando é sombra, tá? Não é quando é muito diferente. Por exemplo, tô namorando aqui uma pessoa que é bandida, tá? Ele adora ser bandido e eu não sou bandida, eu sou uma pessoa que eu acho muito legal compreender a lei, mas ele me ensina que eu posso... Não, gente, a gente tem que ter um limite aí. Tô falando de sombra. Cristiane, como é que eu sei que alguma coisa é sombra minha? Quando você é tomado por um afeto. Esse afeto pode ser uma admiração temerosa, um respeito excessivo, uma adoração, ou pode ser uma idolatria. Já falei pra vocês, sabe aquelas pessoas que chamam o outro de Deus, beijo o pé, ai você é maravilhoso, você não sei o que, isso é idolatria, tu tá vendo o outro que não tá vendo em você. Ou é aquela coisa que você é tomado por um ódio, pelo Satanás do inferno, você fica enlouquecido, você não aceita, você odeia com todas, aquilo te afeta, que é diferente de você não gostar. Não gostar é quando você vai num restaurante comer uma lasanha, você não gosta de lasanha, por exemplo, você vai num restaurante com um amigo seu amigo pede lasanha, você pede nhoque, na hora que você vê a lasanha, você não cata a tua faca e vai esfaquear a lasanha do outro porque você odeia a lasanha, é tomado pelo complexo da lasanha, você simplesmente não gosta, mas respeita, mas o cheiro te incomoda, é mais ou menos assim. Aquilo que você não gosta, você separa e bota, isso aqui pode ser meu amigo, isso aqui pode ser meu colega, isso aqui pode ser meu namorado, isso aqui pode ser... Aquilo que você, aqui é sombra que te domina, vira discípulo. Vira discípulo. Vai aprender a integrar isso dentro de você. Quando a gente dá esse sentido para os relacionamentos, a gente começa a entrar num relacionamento maduro, um relacionamento onde não tem mais aquela história de fulano é uma pessoa tóxica, fulano veio de Chernobyl, né? Veio lá de Chernobyl que tem um terceiro mamilo e um quarto braço. Não, não existe uma pessoa tóxica, uma pessoa que não se deixa ser intoxicada. Então, a gente tem que entender, um relacionamento abusivo, fulano abusa de mim, por acaso você também deixa, porque às vezes é uma fraqueza sua, às vezes é um medo de se colocar, tudo tem dois lados. Tira esses rótulos, olha a sombra, usa os teus relacionamentos para aprender sobre você, seja lá com quem, com teu chefe que você odeia, com o teu cachorro, eu faço isso com a minha cachorra do inferno, com essa cachorra que é cheia de opinião, entendeu? Com qualquer coisa, meus amores, mas antes de você quebrar um relacionamento, é a dica que eu vou dar para vocês, tenha 100% de certeza de que você trabalhou a tua sombra. Cristiane, se eu não tiver, não tem problema, ela repete no fulano, tá? No outro, no próximo. Sabe aquele negócio? Amar ao próximo? Né? Não te ama, né? Não me ama, próximo. É assim, meu bem. Não deu certo, vai aparecer no outro. Mas faça isso, porque isso vai fazer com que você adquira uma maturidade e que o seu relacionamento seja revestido de um sentido profundo, real. Não só simplesmente alguém para você se divertir, alguém para sair tomar um chopp, alguém para você casar, alguém para você fazer um filho, alguém para você seja lá o quê, mas alguém que te acrescente, alguém que te nutra, como você vai nutrir na vida do outro. É assim, Cristiane, se o outro não pensar desse jeito, problema do outro. Primeiro que você já falar isso pro outro, o outro já vai achar maneiro, já vai achar que você é uma pessoa inteligente. Segundo que se o outro não concordar com isso, o problema é dele, você vai até onde dá. Não deu, amor, aqui o seu certificado de participação na minha vida, agradeço muito e espero eu que na minha próxima existência, se você tiver 2 neurônios para fazer sinapse, você possa participar da minha vida, porque se você não tiver esses neurônios para participar e eu tiver uma recordação de vida passada, que eu dou 3 tapas na tua cara, você não vai saber porque está apanhando, mas eu vou saber porque estou batendo. Então, a gente tem que aprender a fazer isso. E é assim que a dinâmica dos relacionamentos funcionam, através do amor e ódio, pra gente aprender a se trabalhar. Eu vou deixar aqui pra vocês, que eu vou encerrar aqui a nossa live, eu vou deixar um livro massa pra vocês, 2 livros massas pra vocês, que pra quem tá em relacionamento é ouro. O primeiro é Parceiros Invisíveis, que vai explicar
toda essa dinâmica dessa projeção, quando acontece briga, como é que os tipos psicológicos eles se aproximam e vão se repelindo, né? Tudo isso. E vou deixar um segundo, que é a passagem do meio. Esse livro, A Passagem do Meio, ele fala sobre, na verdade, a crise da meia-idade. Mas o começo dele é importante porque ele vai explicar pra gente como a gente vai se fragmentando e sobre persona. E lá no meio do livro ele vai falar sobre relacionamento. Então ele vai explicar como que a gente vai trabalhar o relacionamento quando a gente já percebeu que, em verdade, a nossa vida conspira para que a gente se realize. E o inconsciente vai fazer você sentir, porque Eros mora dentro de você, o Cupido mora dentro de você. É a flecha que vai fazer você ir atrás do que você é. Eu vou deixar os 2 livros nos stories aqui, apesar deles estarem, acho que nos meus highlights aqui, lá nos livros aqui do nosso perfil, mas eu vou deixar para vocês porque não dá para se relacionar sem ler esses livros antes, tá bom, gente? É maravilhoso. Isso dá pra gente um clique. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre Eros e Psique, tem um livro chamado She, que é a chave da psicologia feminina, que vai explicar pra gente todos esses trabalhos mais minuciosamente. Que eu dei aqui uma resumida, porque na verdade são 4 trabalhos, eu ia fazer 4 lives aqui pra vocês, não ia acabar nunca essa maldita história, que essa é a novela mexicana, isso aqui, que não é o que a gente quer. Mas enfim, e é isso, meus amores. Deixa isso aí, James Hollis, maravilhoso, não dá pra viver sem deixar de ler esse livro, ele é mina de ouro. E quem não gosta muito de mimimi, já posso falar que pode pular a última parte, que ele vai falar dos contos de fadas, o amor na literatura, a passagem do meio na literatura. Você fala que ele não quer saber na literatura, eu já tenho na minha vida, muito obrigado. Tá? Mas você pode ler o livro até aquela parte que é ótimo. Qual o melhor? Os 2. Eu acho que um complementa o outro. Não tem como se você tiver que escolher um, meu filho, tu vai na tua dor. Tô em crise existencial, tu vai na passagem do meio, porque de tabela tem relacionamento. Tô vendo relacionamento, quero dar 3 facadas no meu marido, você vai no Parceiros Invisíveis para não matar e não ser preso, tá? É assim. Então, gente, vou encerrar aqui. Quem quiser deixar temas para nossa próxima live de quarta-feira, coloca aqui nos comentários dos posts, que toda semana eu faço aí uma varredura. E quem quiser saber um pouquinho mais, não só sobre relacionamento, mas sobre mitologia, sobre arquétipos, tá aí o nosso canal Pura Magia, que a gente já tá aí tendo uma aula massa de sentimentos, emoções, o que é raiva, o que é medo, o que é culpa, o que é ódio, o que fala pra gente, como é que trabalha essa bagaça, em alguns conceitozinhos que a gente tem que mudar, inclusive de relacionamento vai pra lá também, pra gente poder aprender a olhar pra vida e viver de uma forma diferente, que seja leve, mas que trabalhe o nosso ser, o nosso existir. Então é isso, meus amores. Beijo. Até quarta que vem. Alguém perguntou alguma coisa interessante. Cris, o que você acha do livro Mulheres que Correm com Lobos? Acho ótimo para trabalhar o feminino. Acho um livro massa, mas junto a esse eu indico A Mulher Ferida. 3 tapas na cara da pessoa. Depois O Vício da Perfeição, que é da Marion Woodman, que também é outro tapa na nossa cara, que é show de bola. Então é isso, meus amores, vão encerrando. Beijo para todos. Bom carnaval, que eu não sei se aí vai ter ou se não vai ter, mas qualquer coisa que tenha, não enlouqueça e não morra. E a gente tá aqui na quarta-feira que vem. Xande, deixa lá no comentário, já peguei aqui a dica, mas põe lá nos comentários o nosso tema da nossa próxima quarta-feira. É isso aí, meus amores. Um beijo.